Na crise bancária de 2008, o banco ING quase desapareceu em meio a perdas bilionárias. Mas socorrido pelo governo holandês, deu a volta por cima e no ano passado registrou um lucro líquido de 4 bilhões e 900 milhões de euros. Por aqui, o CEO do banco no Brasil, o executivo Samuel Canineu, tem a missão de consolidá-lo como um dos grandes players do mercado de atacado. Ele vai nos contar sua estratégia para chegar lá. Samuel, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3, no Moeda Forte. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Não, obrigado vocês pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouco mais sobre a nossa empresa e nossos objetivos aqui, principalmente aqui no Brasil. Maravilha. E como eu falei na abertura, o ING é um dos bancos mais antigos do mundo. Tem mais de 100 anos a instituição. 200 anos a instituição financeira. E em 2008 sofreu um grande baque que fez o banco mudar completamente o seu modelo de negócio. Eu queria que você me contasse um pouco, justamente até porque você estava nos Estados Unidos em 2007, 2008, quando eclodiu a crise do subprime, que irradiou para o mundo inteiro, uma crise no mercado financeiro mundial. Que você me contasse um pouco como é que foi isso, um pouco da história do banco, de como é que foi isso e como é que foi essa mudança no banco, por favor. Claro, bom, primeiro foi uma crise sem precedentes e que muitos poucos previam, né? Então pegou nós e a maioria dos nossos peers de surpresa e levou o ING a recorrer à ajuda do governo da Holanda, né? Pela primeira vez na história. Naquele momento era importante, na verdade a coisa mais importante para banco é ter credibilidade e a confiança, né, dos seus clientes que o dinheiro que eles depositam está lá e está, né, bem guardado. Então esse empréstimo do governo de 10 bilhões de euros foi extremamente importante para manter essa credibilidade, porque senão o banco desaparecia. E o banco agiu de forma rápida para aliviar os efeitos dessa crise que é bem forte nos Estados Unidos, mas uma crise global, inclusive afetando o Brasil. Mas o banco era um banco com, como você disse, mais de 200 anos de história e atuava em vários segmentos, como por exemplo seguros. Sempre foi muito forte em seguros. Eu gostaria que você me contasse um pouco como é que era o banco, a estrutura do banco antes da crise de 2008. Bom, antes da crise de 2008 era um banco global, obviamente com um network mais forte na Europa, mas é um banco global em todos os continentes. Se eu não me engano, na época tinham 110 mil funcionários e a operação era dividida entre, era um bank assurance, que a gente, como o mercado chama, mas a operação de banco, a operação de seguradora e tinha a operação de asset management também. Então esse era o banco antes, e até falando um pouco sobre como ficou depois. Bom, a primeira, quando você tem que recorrer ao empréstimo do governo, que foi de novo a primeira vez para a gente, obviamente que o governo passa a querer ter um controle maior, tem sit no board, a decisão conjunta de quem vai ser o novo CEO. E a estratégia ali foi, como eles chamaram mesmo internamente, o back to the basics. A gente voltar, não fazer de tudo, mas vou focar naquilo que eram os principais negócios com foco também de um pouco de simplificação. E isso levou mais para frente ao banco vamos dizer, de extinguir esse modelo de bank assurance, Na verdade, é engraçado que o ING foi um dos primeiros a juntar banco com seguradora, Começou na Holanda e expandiu pelo mundo inteiro. E depois também foi um dos primeiros a desassociar esse modelo, até porque foi entendido na época e até de acordo com como próprias condições do governo para fazer a injeção ou empréstimo o banco, não necessariamente, acho que a condição não foi de separar do insurance, mas de novo, de simplificar o modelo e focar
né, e a gente decidiu que o banco era a nossa, né, aposta mais segura e que a gente veria, né, como uma área de maior promessa de resultados futuros. Ou seja, se desfez de todos os outros negócios e ficou só com o banco, como você falou, Sim. voltando ao básico, que é esse a operação bancária mesmo. Exatamente. Esse foi um processo que durou, na verdade, não foi, né, de uma hora para outra, durou alguns anos, né? A parte de insurance, de seguradora do banco, era também uma parte bem global, né? E não necessariamente integrada. Tinha seguradora da Holanda, da Europa, da Ásia, tinha uma grande nos Estados Unidos. A participação na Sul-América. Até no Brasil, aqui, né? Sul-América. Então foi aos poucos. O banco também não queria, né, talvez se colocasse tudo junto, seria pior, mais difícil de conseguir separar talvez a gente não conseguiria tanto valor, porque não sentia que não teria um comprador óbvio para a operação global. Então nos Estados Unidos foi feito via IPO, né, na Europa foram algumas vendas, na Ásia a mesma coisa, Brasil, se eu não me engano, foi vendido para o IFC. Então, né, de forma, e aos poucos, né, porque é até engraçado que o banco, de certa forma, demorou para repagar o governo. Já podia bem antes do que repagou, mas o nosso, né, presidente, o nosso board sentiu que essa tem que ser a última vez que a gente precisa da ajuda do governo. Então, antes de devolver, vamos ter certeza que a gente está capitalizado e criou um colchão para que isso não aconteça nunca mais. Porque esse tipo de coisa geralmente só pode acontecer uma vez. E já quitou todas as parcelas? Sim, já há um bom tempo, né? E acho que é importante falar que também foi um ótimo investimento para o próprio governo, porque, né, eles receberam, eu não lembro exatamente da figura, mas foi mais de 50%, se eu não me engano, do que eles colocaram num empréstimo, né? Então teve retorno também para, né, o governo e para os próprios holandeses, né? Mas foi feito um grande processo de enxugamento também sem dúvida, durante esses anos. Você acabou de falar que eram mais de 100 mil funcionários. Hoje, o dado que eu tenho é que são 51 mil funcionários. Exato, 51 mil. Cortou muito praticamente pela metade. Muito veio da separação, né, das atividades, venda, IPO de seguradora, vários funcionários eram ali. Acho que tem a parte também do o Back to the Basics, fez com que o ING passasse a um banco europeu, né, principalmente do Benelux, e passasse a focar mais nos home markets, né, e isso acabou reduzindo um pouco das operações, né, ao redor do mundo, incluindo o Brasil, incluindo Nova York. Então, acho que parte disso foi, né, essa diminuição também teve isso, mesmo na Holanda. E o bom é que hoje em dia o banco já tá voltando já há algum tempo crescendo, principalmente fora da Europa. Quais são os principais negócios do banco hoje? Quais são as áreas que o banco mais explora? Bom, vou dividir, né, por obviamente o banco de varejo, né, que hoje eu diria que ainda é o maior banco de internet do mundo. São quantos clientes na internet? Bom, eu não tenho esse dado. A gente tem 37 milhões de clientes no mundo. No varejo, né? Isso. No total, mas a grande maioria está no varejo, até porque são pessoas físicas. Acho que um banco, né, por exemplo, né, a gente é um banco relativamente novo na Alemanha. A Alemanha é um bom exemplo. Um banco jovem na Alemanha, só operação, sem uma agência, só operação digital, né? E a gente já se figura como o terceiro maior banco da Alemanha. E a Alemanha é um mercado grande. Uma startup de 200 anos na Alemanha. Exato, não, essa história do próprio ING Direct, que transformou, que ainda hoje que se integrou com o banco de varejo, antes nasceu separado. O nome, só para quem está escutando, a gente é ING Direct, né? Que desculpa. O nosso, que é o banco, é o braço digital do banco ING. É o braço digital que hoje está completamente integrado ao banco de varejo. Mas então na Alemanha hoje a gente tem em média 1.500 novos clientes por dia, né? Espanha é outro país interessante porque a gente vem crescendo assustadoramente lá também. São mais de 600 clientes por dia e logo a gente vai estar
perto, em ranking parecido com a Alemanha, né? Porque é um modelo que é simples, é fácil, né, para os clientes e isso, né, e ao redor do mundo acho que o ano passado foram 1,5 milhão de novos clientes. E vale lembrar que, né, principalmente é um banco europeu e o mercado da Europa não cresce tanto como o mercado, né, por exemplo, de emerging markets. E a penetração de bancos já é quase 100%. Então crescer lá significa que você está tomando market share de outros e que é mais difícil. Então acho que é bem interessante. Essa é uma área onde vocês estão apostando bastante, então, banco digital. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a gente vai falar mais. E vem para o Brasil ou não? Depois. Eu espero que um dia, né? Eu acho que o foco agora do banco no Brasil é na parte de atacado, né? A gente pode melhorar muito crescer o nosso banco de atacado, ser mais relevantes para os nossos parceiros aqui. E eu acho que esse é o primeiro desafio, mas o Brasil é um mercado muito grande, é um mercado que está crescendo e está crescendo, né, bancos digitais, a gente vê vários ótimos exemplos, então sem dúvida, né, vai entrar no radar do banco, nada no curto prazo, mas, né, a gente que é um player global não tem como, né, ignorar. Deixar isso de lado. Exato. Tá ok, muito obrigado, Samuel. Obrigado a você. E no próximo bloco conversaremos sobre a operação do banco no Brasil.